Fala galera, beleza? Peacemaker aqui para mais um vídeo e mente tática, né? Vocês estavam com saudade do mente tática? Então vamos lá, vou mostrar para vocês hoje uma tática do FaZe que aconteceu contra a equipe do Ence na semifinal da IEM Dallas 2023, campeonato que rolou agora há pouco aí, antes da pausa dos jogadores, né? E da pausa oficial. E foi uma tática que, ao meu ver, é uma séria e grande candidata a uma das táticas mais insanas que eu vi nos últimos tempos aí. Tática, né, mérito total pro Kerrigan e para a equipe do FaZe, não sei se foi algo combinado. Ao meu ver, foi algo muito mais situacional de meio de jogo que o Kerrigan foi capaz de puxar como capitão do que algo que eles já tinham premeditado, né, de fazer, até porque eu acho que durante o jogo vai dar para vocês perceberem um pouco de como é que estava a pegada do FaZe, até porque eu vou mostrar para vocês primeiro, né, e antes de mais nada, eu vou mostrar para vocês o que estava rolando no jogo, para que vocês entendam um pouquinho melhor da história do jogo antes de qualquer coisa, beleza? Então, antes de a gente ir para a tela, eu queria agradecer vocês pelo apoio na Twitch e no YouTube. Então, se vocês curtirem o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações e também compartilhe com o amigo de vocês aí para atingir o maior número de pessoas. Fechou? Então, bora pro vídeo. Vou botar aqui na tela essa ferramenta aqui que é o Shadow GG, né? Que é uma ferramenta bem bacana, onde dá para a gente analisar um pouco da história do jogo antes de qualquer coisa, né? Para vocês entenderem. Vamos dar uma olhada nos armados aqui para vocês entenderem um pouco da história do jogo, né? O FaZe está aqui de amarelinho, o Ence está aqui de azul, né? O mapa é Anciente. Então, o FaZe já inicia aqui, ó, com um hit B, né? Algo bem direto ao ponto aqui, papum, deu espaço, execaram, perderam um round inclusive, né? Eu vou focar mais nos armados para vocês entenderem. Aqui é um round forçado com algumas Tech 9, a gente não precisa assistir esse round. Mais um armado aqui, aí nesse caso aqui o FaZe vem de padrão. Ó, 1 minuto eles estão dominando o meio, um jogo lento, tentam dominar o quadrado, são punidos. E o round desanda, né? Não conseguem nenhum pós-plant aqui. Foram punidos na default e no domínio do quadrado que não foi feito com perfeição. E aí vai azedando o jogo. Aqui é mais um forçado, que eles vêm com uma postura aqui ó, de Hitará. E aqui começa várias sequências de rounds que eles vêm tentando irá, né? Tentaram um split aqui, domínio de quadrado, não conseguiram. Agora vem um round forçado, split A, não conseguem. Próximo armado, mais um fake B de exec para fazer os jogadores gastarem umas bombas. E aí, dominam o meio, fingem o domínio meio, mais uma tentativa de split aqui e mais uma vez punidos. E eles começam, né, a entender que talvez seria muito óbvio se eles largassem a A agora e voltassem para B. E aí vem essa tática rushada do FaZe, sem parar, uma mudança de pace, mesmo perdendo o game, eles mudam o pace do game, conseguem ganhar um round e o jogo segue, né? O jogo segue, o jogo está 13-10, continuam indo A, ó, bem direto ao ponto aqui, execam e conseguem mais uma vitória aqui. E nisso já está 13-11 o jogo, vão apertando o jogo, dominam o meio aqui. Isso aqui é um anti-eco, não vamos nem perder muito tempo com isso. Voltamos para a história do jogo, né? Round armado, domínio do meio novamente. E dessa vez eles vieram para um split B, ó, tentativa de split B. Deixaram só o Kerg aqui infiltrado, botaram um terror aqui na A e voltam a dominar o meio. 1 minuto de round. Tá difícil aqui, já jogou mais. Já tá mais situacional aqui, um 3x5, né? E o jogo foi azedando, azedando, azedando. E aí é o seguinte, vou mostrar para vocês os últimos dois armados aqui. O penúltimo armado do jogo. Eles vêm para aquela postura de tentativa de split A. Aqui novamente pelo quadrado e pela A. Tática que eles já tinham feito, né? Já tinha sido feita antes. E dessa vez, ao invés de ter dois jogadores no quadrado, eles infiltraram o Kerrigan pela janela ali. O Kerrigan conseguiu cortar uma rotação e eles acabam perdendo aqui esse pós-plant. O que seria talvez o mais óbvio de Kerrigan fazer, né? De repente voltar, tentar hitar B, né? Tentar voltar para B agora novamente, perderam um round na A, já tentaram esses splits algumas vezes. Vamos de repente uma postura mais objetiva para o bomb da B, de repente tentar splitar pelo bomb da B, deixa o jogador aqui e splita B pelo rato e pela rampa. Mas não, meus amigos. O que Kerrigan fez aqui? Vocês acharam que eu ia dar o spoiler para vocês? Não, 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 meus amigos. Vamos pro CS, porque eu vou mostrar no game para vocês como foi esse round
de FaZe Clan e Ence. Então, vamos dar uma olhada aqui no que aconteceu, né? Então, mostrei para vocês a história do jogo. E o que acontece aqui é que, sim, o kerrigan veio para mais uma entrada para A. Foram travados aqui, ó, nesse momento, no 1.29. Praticamente um indício de que talvez tenham sido lidos, né? Eles têm o Rain ali pela B, ó, também. E aí, vamos ver o que o Rain está fazendo aqui, né? O Rain, de início de round, ele gastou alguma coisa aqui? Não. Ele só veio pra cá, ó, e tá só escutando, 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 escutando. Foi travado. Deve ter avisado o time dele. Galera, provavelmente perdemos a B aqui, né? Veio pra limpar isso aqui, de certa forma, tranquilo, porque Twitch e Brook estão pelo rato também. E eu vou mostrar aqui qual foi a ideia do FaZe. O kerrigan spotou que tinha sido travado, deu clear aqui. Quando ele estava numa posição favorável, vai começar esse fake de uma tática também que o FaZe já tinha usado, que era execar para uma saída meio e virar um split A, né? E aí começam a causar no bombe da A. E os caras aqui, ó, o Disha, tá vendo a causada, né? Tá vendo a causada, ficou até para trás da smoke. O Sampaio também tá smokado, eles não tem if se entrou ou não, mas parece muito um fake, né? Porque não estão ouvindo nada. E o que acontece nesse meio tempo é que, ao invés de sair para o meio, enquanto está rolando o fake, Twist e Brook saíram para o meio e virem para o quadrado para fazer aquele split que eles já fizeram, eles estão fingindo a mesma tática novamente. Então, molotovaram o quadrado, e fizeram um fake bem, entre aspas, mal feito. E agora eles vêm para essa B aqui para justamente fingir o quê? É um fake mal feito na A, queremos finalizar B. E adivinha, vem Twist e Brook para cá. O Ence leu o mais óbvio, né, que é um fake porco isso aqui, para um hit B, que foi uma tática parecida com o que eles já fizeram durante o jogo. E aí vem nosso amigo Twist, Brook e Rain para o hit da B. E nesse hit da B, temos nada mais, nada menos do que 4 jogadores na B, mais o Disha, que está aqui, ó, mirando a liga por um possível lurker no meio que talvez a equipe do FaZe deixou. E nessa causada do FaZe Clan da B, eles conseguiram voltar, hitar A. O Twist deu um all-in ali no rato, né? Obviamente. E eles conseguiram dar um nó tático da equipe do Ence, que não entendeu nada. Foi um duplo fake, né? Fake na A para fake na B para bomba na A. Literalmente. Foi isso que o FaZe fez, que garantiu para eles, inclusive, uma OT, né? Nessa partida. Ah, mas Pisse, o FaZe perdeu depois. Mas, meu amigo, não interessa se o FaZe perdeu ou se ganhou. Interessa, né? A beleza tática, né? Que o kerrigan foi capaz de puxar aqui. O kerrigan é um dos poucos capitães que, inclusive, traz essa coisa diferente pra game, né? E aí eu posso até mostrar pra vocês algumas coisas legais que rolam nessa tática aí, né? Além do... O principal é a ideia, mas eu vou mostrar as bombas do Brook aqui, que acho que é a parte principal, né? Embora vocês acho que já pegaram o time de como as coisas acontecem. Pisse, dá pra gente replicar isso no nosso time? Cara, lógico que dá pra você replicar. Só que tem alguma série de coisas que tem que estar acontecendo pra isso funcionar, né? A primeira delas é, obviamente, você ter o espaço que o FaZe teve aqui, porque não tinha ninguém no meio, não tinha ninguém brigando no rato, as rotações aconteceram, e a postura do Ence é uma postura passiva, né? Você pode reparar aqui que não tem ninguém jogando agressivamente com o info inteira daqui, da banana e tudo mais. Então eles tiveram um espaço para que a coisa funcionasse dessa forma, e o que então você também precisa ter para fazer esse double fake, né? E aí aqui tá as bombas do Brook, né? O Brook ele veio para essa posição aqui do cantinho. Então aqui 4 jogadores do FaZe, né? Twitch está marcando. Fica Twitch e Rops marcando aqui, basicamente, né? E aqui um jump throw, né? Tá aí a smoke que o Brook fez. Deixa eu mostrar aqui mais uma vez.
Então, agachou no cantinho ali. Tá aí o pixel que ele pega, hein? Deixar um pouco pausado para vocês pegarem aí também. Ele vai levantar e tacar ela, né? Pelo que parece. Não, é jump throw mesmo, né? Jump throw agachado. Jump throw agachado. Flecha uma por cima para fingir o fake. São duas flashes. E maravilha. Já o outro jogador que vai fazer smoke aqui é o Rops. E eu vou mostrar o lineup do Rops aqui, para que vocês consigam fazer as smokes, né? Então rolou uma smoke no templo e vai rolar uma smoke na base. A smoke na base, o Rops ele trava aqui, né? Tem um pixelzinho onde você trava aqui nessa pedrinha. Mira ali na folha. Vou mostrar novamente. Tá aí o pixel dele. Só mirar nessa folhinha. Jump throw normal. Tá aí a smoke vindo. Inclusive bateu no CTs ali, né? Essa smoke, a C4 fica com o Rops, ó. Ele fica dando um cover pra galera limpar aqui, ó, a banana. Depois que ele dá esse cover, ele volta para jogar com o Kerrigan. Kerrigan, posição estratégica aqui, ó. Posição de ouvir rotação. Você ouve tudo que acontece no quadrado, inclusive consegue ouvir bomb também. Então ele fica aqui só escutando o que está acontecendo. E aí, o resto da tática vocês já sabem. E, por favor, meus amigos, se essa tática der certo para vocês, comenta aí no vídeo, deixa nos comentários o que vocês acharam da tática do Face. Vocês vão replicar no time de vocês. E, obviamente, fica a dica, se vocês forem plantar na A, deu certo a tática, pisse, mas perdemos o round. Se vocês conseguirem ter espaço aqui, garantam o templo ou garantam o quadrado. Não adianta fazer toda essa maravilha e não ter espaço de mapa e não ter um pós-plant de qualidade. Vai perder round também. O caso do FaZe aqui, eles garantem o quadrado e conseguem ganhar esse pós-plant. Fica a seu critério, se você quer o templo ou se você quer o quadrado. O FaZe opta pelo quadrado. Fechou? Valeu, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Até a próxima.